Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live de tecnologia. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Tatiane Ferreira, eu trabalho aqui na área de pessoas do Itaú. Hoje nós vamos falar um pouco mais para vocês sobre o universo de cientista de dados, com o Vitor Losada, que trabalha aqui na área de tecnologia, e o Vinícius Caridá, que trabalha na nossa área de operações. A apresentação, tenho certeza que vai ser muito legal, com certeza também muito divertida. Já dei bastante risada aqui com os meninos, espero que vocês aproveitem. Durante toda a live, vocês podem mandar as perguntas com a hashtag SomosTodosTech, e nós vamos selecionar algumas para responder no final da live. Combinado? Vitor, é com você. Valeu, Tati. Obrigado pela generosa introdução. Pessoal, boa noite. Muito obrigado por ficar em casa aqui e ouvir um pouco da ciência de dados no Itaú. Eu vou introduzir o tema, eu vou tentar explicar um pouco o que a gente entende por ciência de dados aqui no Itaú, e depois o Vini vai falar mais das aplicações que a gente usa aqui, principalmente as coisas centralizadas no cliente. Bom, vamos lá. Para vocês saberem quem está falando hoje, eu sou o Vitor, eu sou gerente de ciência de dados aqui, eu trabalho com machine learning para dados não estruturados, então isso é tudo que é áudio, imagem, grafos, texto e vídeo, né? Para a galera que já conhece um pouquinho de machine learning, então isso é tudo de deep learning aí que o banco faz, a minha área constrói esses modelos lá na área de tecnologia, atendendo o banco todo. Confesso que a minha introdução é um pouco introdutória demais, assim, ela entra tipo bem nivelamento, então, mas acho que vai dar sempre para dar um toque tanto para a galera que está interessada no assunto e começando agora, quanto para a galera que já entende um pouquinho de ciência de dados e machine learning. Vamos lá. Bom, ciência de dados é um negócio que aparece toda hora na mídia, né? Toda hora aí você fica sabendo de dados, Big Data é o novo petróleo, sempre aparece em alguma dessas revistas mais pop aí, né? Tipo Times, Veja, direto tem alguma coisa, mas o que é isso, né? O que é Big Data, Machine Learning, inteligência artificial? Já teve coisas do tipo, esse rapaz, ele era Chief Data Scientist dos Estados Unidos na época do Obama, né? E ele que fez uma frase super famosa falando que ciência de dados é o trabalho mais sexy, interessante do século XXI. Depois disso, teve uma explosão de coisas, todo mundo queria fazer ciência de dados, né? Não necessariamente fazendo bem feito. E aí esse cara até estendeu, que ele é um estatístico bem famoso, né? Ele usou um pouquinho, brincou com o lema dos Estados Unidos, que é: em Deus a gente confia, todos os outros precisam trazer dados para poder embasar uma decisão. Mas vamos tentar definir um pouco isso, né? Trazer um pouco para a realidade o que significa, porque realmente causa muita confusão todos esses termos jogados por aí. Ciência de dados começa com dados, inteligência artificial começa com dados, não tem como falar disso sem falar de dados primeiro, e nem toda empresa consegue fazer isso, porque eles ou não têm dados, ou os dados são extremamente desorganizados. No Itaú a gente tem muito dado, a gente tem muitas contas de cartão de crédito, de débito, né? Não, sem contar muito assim CPFs, mas só para dar uns números para vocês terem essas noções de tipo 30 milhões de pessoas operando o serviço diariamente, muitas e muitas transações por segundo, e uma coisa que eu acho bem divertida, que às vezes passa batido desses slides, que é 1/4 da movimentação financeira nacional, né? Isso é uma estimativa que a gente faz. Então, você imaginar que, tipo, 25% do dinheiro do Brasil passa nos nossos sistemas em algum momento, né? Isso gera muito dado, é muito rico tudo que a gente tem aqui, né? Então, para você que já conhece um pouco de ciência de dados, você vê que é um playground aqui para a gente brincar, é muita coisa que dá para fazer. Então, tem todas essas estimativas de terabytes gerados por dia, nosso conjunto tem alguns petas, bem, tipo, Itaú já tem uma cultura muito grande, muito centrada em dados, que permitiu a gente desenvolver depois ciência de dados e machine learning. No Itaú, a gente define ciência de dados como uma junção de 3 grandes pilares, que é machine learning, que eu já vou explicar o que é,
estatística e banco de dados, né? Processamento de banco de dados na computação. Isso eu digo que é a definição aqui do Itaú, porque realmente é um conceito sem uma definição muito precisa das universidades, né? Não existe uma graduação de ciência de dados. Existe, sim, mas não, é uma coisa que está começando agora. Não, é uma área muito recente do conhecimento que essas coisas foram agrupadas, né? Então aqui a gente criou a nossa própria definição, que é mais ou menos consenso aí com o mercado, que é a junção desses 3 pilares, mas uma coisa que a gente sempre tenta colocar e que é muito importante, que é o foco no negócio. Então a gente usa essas coisas para resolver problemas que o nosso negócio tem, que os nossos clientes têm, né? Então, já digo para vocês que são áreas bem que não se conversavam no passado, né? Estatística não falava muito com computação, então é uma mistura bem interessante. Mas vamos lá, o que é Machine Learning, né? Num grande resumão. Vamos dizer assim, antigamente a gente trabalhava, que eu chamo de modelagem tradicional, da seguinte forma, né? A gente queria, por exemplo, prever se uma transação de cartão de crédito é fraudulenta. A gente tem uma equipe de pessoas que são especialistas em detecção de fraude. O cara lá, ele olha assim, a fatura do cartão e fala, nossa, essa transação aqui é fraudulenta porque eu trabalho há 30 anos com isso e eu sei que quando o cliente acontece tal e tal coisa, não é ele. Então essas pessoas são muito boas, são excelentes, elas escrevem programas que leem os dados que a gente tem disponível e decide o que está acontecendo ali, né? Ele fala, isso aqui é fraude ou não. Isso funciona muito bem. E qual é o problema disso? Não tem tanta gente assim, né? É muito longo e processo demorado treinar essas pessoas para elas virarem grandes especialistas no domínio que eles têm que tomar uma decisão, né? Então, isso para fraudes, para marketing, isso para risco, etc. Né? O que é o machine learning? É aprender esses programas, né? Essas regrinhas, a partir de dados. Então, a gente já muda agora um pouco o escopo, a gente chama de dados de treinamento, que é o que está aí à direita, e a gente tenta aprender esse programinha, o computador tenta aprender essas regras de decisão a partir dos dados. Uma vez que a gente aprende essas regras, a gente pluga no processo original, né? Então a gente ajuda essas pessoas a massificar o trabalho. E é claro, assim, não existe mágica, né? Não dá para construir esse troço sem a ajuda dos grandes especialistas do negócio, né? Por isso que não é um bando de nerd isolado que vai resolver todos os problemas. A gente tem que estar sempre trabalhando com quem entende do problema de negócio para poder fazer alguma coisa, resolver os problemas. Mas vou tentar ser um pouco mais específico, porque às vezes isso fica muito... O que é isso, né? Olhar para os dados e aprender uma regra, né? Tomar uma decisão. Então, um exemplozinho aqui bem didático. Vamos supor que eu tenho alguns clientes, né, aqui no meu banco, João, Luiz e a Maria, eles têm os valores de renda, e eu sei que eles são investidores, então eles investem ali o dinheiro deles por mês em algum produto do banco, alguma coisa do banco aí, né? Um CDB, uma poupança, etc. Então isso é o que a gente chama de uma base de dados inicial, que aí, no caso, aqui no Itaú, essa base vai ter milhões e milhões de linhas, né? E todo mês, milhões e milhões de linhas diferentes, falando, tipo, quem são os clientes, qual a renda deles, e se eles são investidores ou não. Na nossa nomenclatura, nome e renda são atributos de instâncias, que são esses clientes aqui, no caso, né? Então, às vezes você faz, por exemplo, um modelo para prever algo de uma empresa, ou de um cheque específico para ver se ele é fraudulento ou não. Então, genericamente, a gente chama cada linha do problema de uma instância que tem atributos, no caso, o nome da pessoa e a renda dela, e a gente quer prever alguma coisa, estudar alguma coisa que é a classe. Nesse caso, se essa pessoa é investidora ou não. Então, o que a gente faz? A gente põe num gráfico, né? A gente gosta de botar tudo em gráfico para analisar os dados. Então, na vertical, você tem a renda dessas pessoas.
E na horizontal não tem nada, na verdade, é só para botar ali para ficar bonitinho. Então vamos lá, eles estão na vertical aqui na renda e estão com um check se eles são investidores e menos se não são. Então você vê que parece que tem uma tendência aí, né? Galera com a renda um pouco mais alta, sobra um pouco mais de dinheiro e vai lá, investe a grana, renda menor, não consegue. Aí, vamos supor, novo mês entram 2 pessoas novas aqui. Ana e Rosa acabaram de abrir conta, elas vão lá e declaram essa renda de R$ 1.500 e R$ 3.500. É interessante que elas têm uma renda exatamente igual a outros 2 que a gente já tinha na base, né? O Luiz e a Maria têm a mesma renda que eles. Então a gente pode tentar inferir o que está acontecendo, né? Então, eu imagino que a maioria de vocês, olhando uma coisa dessa, se precisasse chutar, né, tomar uma decisão de negócio, eles diriam que Ana e Rosa, Ana deve ser investidora e Rosa sim. Então, é um momento que a gente fala que a gente classificou essas 2 pessoas em investidor ou não, baseado nos dados que existem, né? Porque eles têm uma renda parecida com o que a gente tinha. E ela tem R$ 3.659 por mês. Ela não é exatamente igual, mas ninguém, né? Então, o que você faz? Você olha lá, parece que todo mundo acima de 3.500 é investidor, abaixo de 1.500 não é. Então, a gente pode classificar ela, a gente criou uma regrinha aqui, né, bem especializada, sobre se ela é investidora ou não. Você vai lá e funciona, né? Beleza. Agora entra o mais difícil, né? Entra uma pessoa com R$ 2.000, tá? Exatamente no meio, né? Não facilita para você o trabalho, os dados. Você meio que não sabe o que faz, né? Você tá lá, você não pode tentar tomar alguma decisão aqui, mas qual que é na prática, sua regra de negócio não conseguiu saber o que fazer, porque você pegou uma situação nova, né? Você entrou aqui que você nunca tinha observado antes. Então, o que você faz? Você lida com aquilo, vai lá e pergunta a ela, Ana, você é investidora? Se ela responde sim ou não. Pronto, agora você tem um novo dado na sua tabela e uma regra atualizada. Você pode colocar ali entre... agora você sabe que entre 2.000 e 3.500 é sua zona de incerteza. Antes disso, não é. Acima disso, é investidor. Então, isso é um pouco do machine learning, né? O que é o machine learning na essência? Por mais que complicado seja o algoritmo, por mais super inovador e deep learning, etc., e palavras super complexas como inteligência artificial, é basicamente isso, é você construir regras a partir dos dados, você constrói regras tão boas quanto os dados que você tem, e você consegue generalizar tão bem quanto os dados te permitem. É basicamente esse processo que a gente fez de um jeito um pouco mais automático e em larga escala. E aí, permite você, por exemplo, conseguir atualizar uma pessoa aqui que tem uma renda um pouco menor. Então, no final, o que você quer fazer é isso. Você quer conseguir achar, tipo, formas, né, matemáticas e bem exatas e que não precisam de uma interferência humana super especializada para poder separar as pessoas, classificar as pessoas em grupos, pode ser, nesse caso, tipo, se é investidor ou não, ou pode ser alguma outra coisa que você tem. É claro que no banco a gente consegue medir outras coisas para ter um desempenho um pouco mais assertivo do que está acontecendo, né? Não só renda não é a única coisa que importa para decidir se você é um investidor ou não. Tem muitas outras coisas envolvidas, como quanto de patrimônio você tem, se você já sabe fazer aquilo, se já foi investidor ou não, etc. Então, com o machine learning, a gente consegue usar muitas e muitas informações para tomar uma decisão um pouco mais assertiva, um pouco mais acurada sobre a classe que a gente quer prever, né? Então, é um jeito mais computacional de lidar com uma vasta quantidade de colunas que você sabe sobre o cliente. Beleza, mas é claro que problemas às vezes são muito complicados.
você chega em situações que você, tipo, às vezes nem entende direito o que o machine learning está te explicando, né, para poder separar, para poder tomar essa decisão. Então você fica com, às vezes, regras super complicadas para fazer essa decisão, tipo, como se fosse esse recorte aqui dessa área em verde para separar os meninos das meninas a partir de alguns dados que você está lendo ali por trás, né? Então fica uma coisa super complicada e difícil, né? Por isso que a gente prega muito que o machine learning é um estudo que você precisa ter uma base forte de estatística, uma base forte de computação para conseguir lidar com esses problemas. Existem 4 grandes abordagens ou problemas de machine learning, né? Cada um deles serve para resolver um tipo de aplicação específica. Tem coisas, como eu listei, que são classificação, que é sim ou não, tipo, classe A ou classe B ou classe C, algo assim. Tem agrupamento, que você só quer separar os dados, então eu quero saber se esse é um grupo ou outro. Regressão seria, eu posso, por exemplo, prever a renda da pessoa. Então eu prevejo um número, né? É uma coisa mais bem mais parecido com estatística clássica, só que com um pouquinho mais de tempero aí para fazer algo mais preciso. E, é claro, algoritmos de recomendação, que Netflix tornou super famoso aí, né? Mas hoje em dia qualquer site de comércio online já tenta ali te recomendar alguma coisa baseado no que outras pessoas compraram. Isso também é um ramo do machine learning. Por isso que, às vezes, a gente tem que empregar pessoas de perfis completamente diferentes para poder lidar com isso, né? Como eu disse, não existe uma formação básica de cientista de dados. Nas equipes aqui no Itaú, a gente tem gente formada em economia, em estatística, em matemática, em física, tanto ciência da computação quanto engenharias, tem uma galera assim, em administração, gastronomia, tem muita coisa, assim, não é a sua graduação, nem a sua pós-graduação que te define como cientista de dados. Na verdade, você entender um pouco isso, você conseguir trabalhar em equipe, porque você nunca vai saber todas as partes da ciência de dados, e ter uma solidez técnica muito forte, porque você nunca vai parar de estudar, né? Todo dia vai ter um algoritmo novo e uma coisa nova para você aprender aqui na ciência de dados. Vou passar a palavra para o Caridá, que cuida muito do machine learning no negócio, e ele continua com vocês sobre as aplicações voltadas para o cliente. Vai lá, Vini. Bora lá. Acho que muito bom. Obrigado aí pelo esse panorama geral, pelo menos o funcionamento básico do machine learning. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou Vinícius Caridá, mais uma vez sejam todos bem-vindos, obrigado aí pela participação na nossa live. Eu sou também gerente de um time de cientista de dados aqui do Itaú, e esse time ele é focado em desenvolver soluções para o atendimento, tá? Dentro do negócio, sempre visando aqui, sempre olhando a visão cliente, tá? Também atuo como professor do MBA de Machine Learning da FIAP e sou GDE do Google. Aqui tem meus contatos, caso alguém queira me seguir aqui nas redes sociais. Eu queria começar falando um pouquinho sobre um pouco do que nós acreditamos em relação ao uso do Machine Learning, tá? Então, tem uma frase aqui bastante interessante do Einstein que diz que os computadores são rápidos, precisos e estúpidos, e os seres humanos são lentos, imprecisos e brilhantes. Então, juntos, eles são poderosos além da nossa imaginação. E ainda reforçando esse ponto, tem um vídeo aqui bem curto do Kasparov, né, que foi o campeão mundial de xadrez, bastante conhecido, e aqui eu tietando ele logo depois do evento, mas vou dar um play aqui. Vini, não tá saindo o som, acho que você vai ter que explicar mesmo. Tá bom, sem problema. Esse vídeo é bem curtinho, é alguns segundos no final da palestra dele, que ele fala que depois que ele perdeu para o Deep Blue, né, em 97, né, no jogo de xadrez, ele aprendeu que, na verdade, não é nós contra as máquinas, mas é nós e as máquinas, né, sempre trabalhando em conjunto, que corrobora um pouco dessa visão que nós temos que
a inteligência artificial, algoritmos estão aqui para nos apoiar, tá? E aí, como que a gente trabalha isso, né? Algumas pessoas pensam que é só a gente ter bastante dado, contratar um cientista de dados, alguma mágica acontece por trás, e aí a empresa começa a ganhar dinheiro. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Tem uma ciência um pouquinho aqui por trás, e além da ciência, né, além dos algoritmos, tem também a nossa estratégia, né? Como que a gente quer colocar isso em produção, e aqui no Itaú a gente sempre tem a visão cliente. A gente tem um lema aqui no Itaú que é sempre só é bom para o cliente, só é bom para a gente se for bom para o cliente, né? Então esse é o nosso ponto de vista, e eu vou explicar e mostrar alguns casos de uso que nós temos aqui, muito voltados para esse tipo de aplicação. Dando um panorama geral, o Machine Learning ele é usado aqui em vários segmentos, né, desde fábricas para fazer manutenção preditiva, estimativa de reserva, também no varejo, né, para fazer predição de estoque, fazer recomendação, um pouquinho do que o Vitor já passou aqui com vocês, também na área médica, Machine Learning bastante usado para identificação de alguma doença, apoiar o médico em algum diagnóstico, em serviços de viagem, para fazer precificação dinâmica, resolução de reclamações de clientes, inclusive isso é algo que dá para usar em outros segmentos, né? Aqui no serviço financeiro, segmenta cliente, avaliação de crédito, e assim por diante. Então, a gente tem vários casos de uso em vários segmentos, e por isso que o Machine Learning tem crescido muito, exatamente porque tem dado resultado para os negócios. E será que eu preciso, então, construir tudo do zero? Tem várias possibilidades, eu sempre tenho que construir algo do zero? A ideia é que não, a ideia é que eu consiga entender a necessidade, principalmente sempre olhando a necessidade do cliente, e ver como que eu consigo colocar isso em produção dentro dos nossos serviços, né, dos nossos produtos. Aqui eu tenho um exemplo de uma API, onde eu posso... Essa API é uma API, né, já tem um modelo por trás treinado, e que ela identifica, né, uma API de imagem, que identifica o que eu tenho nessa imagem. Então, se tem um céu, se tem uma construção, uma casa, se tem um jardim. Então, se o meu problema requer algo nessa linha, eu não preciso construir algo do zero, eu posso usar algo que já existe, algo pronto. Se eu preciso, na verdade, se o meu problema requer não só identificar que eu tenho uma construção, mas identificar que tipo de construção é essa, se é uma construção moderna, uma construção vitoriana e etc., isso já é difícil eu ter uma API pronta para resolver esse tipo de problema. Então, eu tenho que construir o meu modelo do zero, o meu modelo customizado para atender essa minha necessidade. A mesma coisa em texto, né? Eu tenho APIs que me identificam o principal tópico do que está sendo falado num texto, mas se eu quiser entender mais a fundo esse texto, por exemplo, se é uma sugestão sobre o que assunto que esse texto está falando, se é um texto positivo ou negativo, eu tenho que às vezes desenvolver um modelo customizado ou fazer uma combinação de modelos onde cada um vai me trazer uma visão diferente. Então, esse é uma pirâmide, né, do Machine Learning, onde eu posso sair do zero, construindo o meu modelo de Machine Learning customizado a partir do zero, ou usar alguma coisa que já foi treinada, né, uma API pronta, se é alguma coisa um pouco mais genérica. Eu tenho uma opção intermediária, que é usar algumas técnicas de Machine Learning, que a gente chama de Transfer Learning, para pegar algo que já foi treinado e usar esse aprendizado e transferir para um modelo novo que eu estou criando. Tá? Então, quando a gente olha para as capacidades que eu consigo construir, eu sempre tenho que partir da parte de baixo aqui, que eu tenho os algoritmos ou as técnicas de Machine Learning, né, que pode ser uma árvore de decisão, um SVM, uma rede neural profunda, né, o Deep Learning. A partir dessas técnicas de Machine Learning, eu consigo criar algumas funcionalidades. Então, eu posso fazer visão computacional para reconhecer um documento, fazer OCR, reconhecimento da fala, fazer o processamento da linguagem natural. E, a partir disso, dessas capacidades, eu posso criar novas capacidades. Então, por exemplo, um assistente pessoal. O assistente pessoal, ele tem mais de um modelo por trás daquela aplicação. Porque ele entende, ele consegue conversar em linguagem natural com o usuário, então ele faz o processamento de linguagem natural, mas muitas vezes o usuário pode enviar um documento, por exemplo, para fazer um cadastro, então ele usa a visão computacional para extrair as informações daquele documento. Então eu faço uma combinação de modelos para entregar tudo que eu preciso para aquela minha aplicação, para aquela minha capacidade.
Tá? E fazer isso, apesar de parecer simples, né, não é tão simples. A gente tem, eu trouxe aqui alguns casos que são públicos, então são bem tranquilos e bastante conhecidos, mas para a gente entender que o Machine Learning ele traz bastante resultado, mas sempre tem que ter bastante teste, bastante conhecimento, para ir evoluindo e entendendo como que esses modelos se comportam. Tem um caso bastante famoso, que foi um chatbot da Microsoft, que chamava Tai, no Twitter, e dado que uma parte bastante importante do modelo são os dados, e marcar dados, rotular dados é uma tarefa custosa, tanto em tempo quanto em custo mesmo, a Microsoft decidiu fazer um teste onde os usuários do Twitter treinavam o chatbot. Então, tudo que o usuário falava, ele incorporava no modelo. Tá? Diferente do caso do exemplinho que o Victor mostrou, que, por exemplo, incluía aquele nova instância de R$2.000 que o modelo não conseguiu classificar, tem toda uma análise de um especialista em investimento para eu colocar aquela nova instância para treinar o modelo. Nesse caso, eles fizeram esse teste, e aí o que aconteceu, né? A Tai começou de manhã falando que amava as pessoas, né, que os humanos são super legais, e no fim do dia estava tweetando coisas como essa, que Hitler estava certo, né, que ela odeia as feministas, etc. Então, em 24 horas, a Microsoft teve que tirar ela do ar, porque só aprendeu coisas negativas, né, os usuários acabaram fazendo uma trollagem aqui nesse chatbot. E também, mesmo não tendo a trollagem dos usuários, às vezes, quando existem coisas que a gente também acaba passando um pouco despercebido, por isso que os testes aqui são muito importantes, que foi o caso do Google Maps. Logo no lançamento do Google Maps, se nós pedimos para ir dos Estados Unidos para a Europa, a rota que ele dava é para ir nadando, cruzar o oceano nadando. Virou um meme na internet, uma brincadeira, e depois o Google corrigiu, tá? Se isso são casos que aconteceram, mas se hoje vocês quiserem fazer um teste no Google agora e fazer essa pergunta no Google, né, me mostre fotos de raça de cachorro, exceto Beagles. Só vai aparecer Beagles, que era exatamente o que você não queria. Exatamente porque, ainda assim, a linguagem, apesar de para nós parecer simples, para a máquina entender, principalmente o português, né, que é bastante ambíguo, não é simples. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma frase, né? Eu vi o homem na montanha com um telescópio, eu poderia interpretar essa frase de pelo menos 4 formas diferentes, né? Onde uma delas é, eu vi o homem estava na montanha e eu estava com o telescópio, e aí vai surgindo outras variações que podem vir da interpretação dessa frase. Então, interpretar texto é uma tarefa bastante complexa, né? Fazer essa comunicação. Um outro exemplo bastante interessante é esse aqui da Amazon, né? Até para trazer um pouquinho mais de como que o modelo pode interpretar o texto, né? Aqui é uma das primeiras formas que foram propostas, né? Mas aqui eu tenho 2 reviews, né? De compras na Amazon, reviews verdadeiros, né? E públicos. O primeiro review é um review positivo, onde o cliente falou: o preço é bom, a qualidade não é ruim e eu estou feliz com essa compra. No segundo é um review negativo, onde o cliente fala: a qualidade é ruim, eu estou triste, eu vou devolver essa compra que eu fiz. Uma das maneiras mais simples de converter texto de uma forma que o computador consiga entender o texto é fazendo com que cada palavra apareça como 0 ou como 1. Se a palavra que tem na frase, se a palavra aparece na frase, eu coloco 1. Se ela não aparece, eu coloco 0. E aí eu crio um vetor de zeros e uns que corresponde a essa frase. Então, a primeira frase, por exemplo, aparece feio ou não aparece. Então, 0. A palavra good aparece. Então, aqui em cima, eu tenho o que a gente chama de dicionário, que são todas as palavras possíveis. E embaixo eu tenho esse vetor de zeros e uns que representa a primeira frase e o vetor de zeros e uns que representam a segunda frase. Tá? E aí, o que acontece? Eu vou treinar um modelo para quando tiver novos reviews, ele me classificar se esse review novo é positivo ou negativo. Nesse caso, eu tenho um novo review que fala: o preço não é bom, a qualidade é ruim e eu não estou feliz com a compra que eu fiz. Se eu perguntasse para vocês se esse review é positivo ou negativo, acredito que a maioria ia concordar que é um review negativo, mas se o modelo fosse fazer essa classificação, primeira coisa, tem que converter em zeros e uns, que o computador não entende, né, letras aqui, tem que entender números. Então, eu converto aqui num vetor de zeros e uns, e aí ele vai comparar. Esse vetor é mais parecido com o primeiro ou com o segundo para ele fazer essa classificação?
E aí o que a gente vê é que o vetor de zeros e uns do terceiro exemplo, ele é exatamente igual ao vetor do primeiro exemplo, porque as palavras principais que aparecem são as mesmas, apesar da ordem ser diferente. Então, esse modelo, por ser muito simplista, classificaria esse review como positivo, porque ele é muito mais parecido com o primeiro. Então, nesse caso, a forma com que eu criei uma visão, como eu modelei esse problema de converter texto em números para o computador entender e treinar meu modelo, não foi suficiente, porque a nossa língua ela tem muitas nuances por trás. A ordem que as palavras aparecem importam, né? Tem muitos dados que estão intrínsecos ali pela ordem, então a gente tem a semântica, a sintática, a parte morfológica, como que eu consigo extrair tudo isso para entender? Então esse é um desafio grande, tá? Por isso que a gente aqui trabalha bastante com essa questão de ter liberdade para experimentar e falhar, porque é sempre importante que a visão de que só é bom para nós se for bom para o cliente. Então, a gente tem essa visão de testar bastante, ter várias ideias, testar, e aí a gente erra mais, mas erra rápido, e no final a gente sempre entrega mais soluções de sucesso para os nossos clientes. E aí, para isso, para fazer esses testes aqui, tem um desenho bastante interessante. Foi o Rogers, uma pessoa do meu time que fez essa analogia, que eu uso bastante, que é o que eu preciso fazer, então, como que funciona, mais ou menos, esse pipeline, de maneira bem geral, de criar um modelo, né? Então, aqui a ideia é fazer a analogia de como fazer um pão. Então, eu tenho os dados, que seria análogo aos meus ingredientes, e tenho as técnicas, que eu citei, SVM, regressão linear, logística, redes neurais profundas, etc. E o cientista de dados. Então, o cientista ele vai ficar ali testando esses ingredientes, coloca um pouco mais de fermento, coloca um pouco mais de sal, vai testando e uma vez que ele usa a técnica com os dados, ele gera uma massa de pão aqui, tá? Que seria um modelo, né? E aí, uma vez esse modelo, eu treino ele, que seria análogo a fazer um processo de treino, né? Então, eu cozinho, né, essa massa, que seria análogo a fazer um processo de treino, e aí depois de cozido, eu tenho um modelo treinado, que seria um pão, né? Então eu tenho que verificar se ele treinou demais, vai queimar o pão, que é uma coisa que a gente chama de overfitting na parte de modelos. Se treinou de menos, fica cru, que é o underfitting. E assim a gente vai calibrando até chegar no melhor pão possível, e aí depois fazer a distribuição desse pão. E aí para fazer a distribuição, né, diferente de eu fazer um pão caseiro, que eu posso fazer e comer em casa, para fazer distribuição, quando você compra um pão, ele segue todas as regras da Anvisa, por exemplo, tem toda a parte a tabela das calorias, tem a embalagem, então a gente tem que garantir também, quando a gente cria um modelo, que eu não tenho nenhum viés nesse modelo, que que eu consigo reproduzir ele, né, tem reproducibilidade, principalmente para ser confiante, para ter confiança, e sempre prestar conta daquilo que eu estou colocando em produção. Tá? Então, bom, o Vitor falou um pouco de como funciona o modelo, tem várias coisas por trás, é difícil, então quer dizer que o modelo aqui, ou o código de machine learning, ele é a peça principal de uma solução. Eu tendo o código, coloco lá e funciona. Na realidade, não. O código é importante, o papel do cientista de dados, mas se eu não tiver várias outras questões por trás ou em torno para colocar esse modelo produtivo e garantir a operação desse modelo, né? Diferente de eu abrir um Colab, um Jupyter Notebook na minha máquina, mas colocar isso em produção e garantir uma funcionalidade, garantir que está tudo dentro do esperado, eu preciso de ter várias capacidades em volta, de ter apoio de várias áreas do banco, né? Ou várias expertise aqui, tá? Então, desde eu gerenciar o processo, gerenciar os recursos, né, infraestrutura, monitoramento, por isso que aqui no Itaú também, e teve outras lives aqui, né, do time aqui de infraestrutura, do time de tecnologia, que dá um suporte fantástico para nós, para conseguir colocar esses modelos aqui em produção. Mas, mesmo assim, essa visão ainda não é a visão mais correta. Então você quer dizer que o modelo ainda, mesmo tendo todas as capacidades, ele é o mais importante? Na verdade, não. Tá? O modelo, ele é uma pequena peça quando eu quero colocar isso em produção, quando eu quero colocar isso, de fato, dando valor para o cliente e também para o negócio, ele é só uma peça dentro desse grande mecanismo.
Então, todo o resto, desde a coleta de dados, automação de processos, feature engineer, testes e depuração, análise do modelo, fazer todo o gerenciamento dos processos, tudo isso é super importante, e sem todas essas capacidades, a gente não consegue realmente trazer o valor para os clientes e para o negócio. Então, esse aqui é um desenho da Gartner que tenta simplificar um pouco disso, né? É um fluxo aqui, é um looping constante, onde eu inicio conhecendo o negócio, né? Sempre saindo aqui conhecendo do negócio, depois trabalhando todos os dados, entendendo os dados, fazendo aquisição dos dados, depois criando o modelo, deployando e depois operando esse modelo, né? Validando e retreinando, né? E esse ciclo, aqui uma visão nossa aqui também traduzida para o português. Então a gente começa desde o entendimento do negócio, tem todas as fases de dados, depois a fase de teste, criação dos algoritmos, depois a parte de criar as esteiras aqui de continuous integration, continuous deployment, né, para deixar esse modelo tanto integrado com os nossos sistemas, também para ser consumido como uma API, e depois implantar e monitorar e servir esse sistema ou esse modelo. É mais ou menos assim que a gente enxerga todo o fluxo de machine learning. Tá? Então, o machine learning, no final, ele é só a ponta, né? Ele é o final da jornada, né? Então, a jornada, ela começa com o caso de uso, começa compreendendo os dados, começa transformando os dados, consolidando a infraestrutura, como que eu vou trabalhar, se eu preciso realmente construir um modelo, se tem algo pronto que pode me ajudar, como que vai ser meus mecanismos de retreino, monitoramento, marcação de dados, só para depois realmente trazer o resultado, né? Muitas vezes a gente tem a visão de que eu pego o machine learning e coloco para rodar, mas na verdade ele é só o fim da jornada. A jornada, ela começa ali sempre entendendo o caso de uso. E o caso de uso vem antes de eu entender o caso de uso, vem eu entender o cliente, tá? Por isso que a gente tem um lema aqui também, e aqui, sem hipocrisia nenhuma, posso falar de coração que o nosso lema é o cliente sempre no centro, tá? E então, a gente tem os 5 pilares aqui de estratégicos da tecnologia do Itaú, que é o trabalho colaborativo, plataformas modernas, uso massivo de analytics, mas o primeiro pilar aqui é sempre, tudo que a gente faz é sempre a partir do cliente, né? Então, sempre parte do cliente, usando os dados que eles nos fornecem, né? Eles usando nossos aplicativos, ligando as nossas centrais, pesquisas com os clientes, a gente experimenta, e aí sim vai produzindo as features, sempre tentando reduzir, sempre colocar features no ar com o menor tempo possível, sempre apoiado na maior quantidade de dados possível, e tentando personalizar cada vez mais os produtos para os nossos clientes, né, os produtos e serviços. E aqui tem 2 regras, né? Depois, quem quiser consultar esse site aqui, que é as regras de machine learning, eu quis destacar 2 que têm ligação com o que eu falei anteriormente. A primeira não tenha medo de lançar um produto sem machine learning, apesar de ser a buzzword da vez, machine learning não resolve tudo, tá? Se você tem uma ideia, se seu cliente te falou algo e você consegue resolver o problema dele sem machine learning, não tenha medo de fazer isso, uma vez que a gente está resolvendo o problema do cliente. E a regra 23 também é bastante interessante, que você não é um usuário típico do que você está criando, tá? Você tem que sim ouvir o seu cliente, não ouvir você, seu time ou seu chefe, tá? O seu cliente que vai dizer para onde que a gente tem que ir. E depois, com os testes e com os dados, que a gente vai direcionando esse desenvolvimento. Então, mais uma vez, né? Então, a gente tem todo o melhor da tecnologia ao nosso dispor, seja com APIs, inteligência artificial, chatbot, biometria, enfim, tem todo esse aparato tecnológico, mas sempre olhando não para a tecnologia, mas para necessidades reais dos nossos clientes, e aí usar a tecnologia da melhor maneira para resolver os problemas e trazer valor para o negócio. Tá? Então, a ideia é sempre no pilar principal fazer o que é desejável para o cliente, mas, obviamente, a gente tem que ter um time técnico para entender se é factível, tecnicamente, né? E quão viável financeiro é. Porque também é importante ter esse pilar, porque se não for viável financeiramente, acaba impactando o cliente no final. E é algo que a gente não quer. Tá? Então, a gente quer sempre fazer algo que é desejável para o cliente, mas sempre também
olhando esses dois lados, se é factível tecnicamente e se é viável financeiramente. Por isso que, dentro desse contexto, o ponto principal é ouvir o cliente. Eu preciso entender e ouvir o cliente para conseguir desenvolver as melhores soluções. E é por isso que um dos cases que o Itaú tem no ar hoje, que é o maior case de transcrição de voz do mundo, é essa visão de ouvir o cliente. Então, hoje, a gente tem mais de 130 mil ligações por ano no Itaú, e anteriormente, antes de ter modelos de machine learning, a gente conseguiu ouvir muito pouco, né? Apenas 0,2% dessas ligações para conseguir extrair ali dados do onde eu estou falhando, o que eu preciso melhorar, o que meu cliente está buscando. E aí, com essa aplicação de machine learning para fazer tanto o speech to text, né, que é converter a voz em texto, e depois, em cima disso, usar modelos de análise de sentimento, por exemplo, tentar medir a satisfação dos clientes, né, mapear a oportunidade, que assunto que ele está falando, e assim por diante. Então, hoje a gente transcreve 100% das ligações, tá? E com isso a gente consegue, aí, entre aspas, né, ouvir os clientes e, a partir do que eles falam para nós, determinar o que a gente vai construir, tá? O que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de diferente. E também, a partir disso, principalmente até pelo perfil, né, dos clientes que vem mudando, que muitas vezes preferem conversar conosco via mensagem, né, tanto pelos nossos canais, tanto por canais não proprietários, por exemplo, o WhatsApp. A gente também, a partir de entender como que o cliente busca informações conosco, a gente tem um assistente virtual. Depois convido a todos aí, principalmente para os nossos clientes, acessarem os nossos canais, ir lá na página de ajuda e clicar no botão chat. Você vai falar com o assistente virtual do Itaú. E também está no WhatsApp também, ajudando aí com algumas dúvidas. E a ideia do assistente virtual, uma coisa também que dá bastante orgulho para a gente, é que esse assistente virtual ele é 100% desenvolvido internamente no Itaú. Então, todos os modelos de machine learning, de reconhecimento de texto, toda a parte de tecnologia que está por trás, infraestrutura, é 100% Itaú. Com isso, a gente consegue customizar muito para o perfil, para os nossos clientes, tá? Então, aqui é um exemplo, né, de como que um assistente virtual funciona. Uma vez que eu consiga captar esses dados, esses textos, né, eu consigo treinar um modelo para entender as solicitações dos clientes. Então, o meu filho, por exemplo, o cliente pode vir e falar, o meu filho acabou de receber o cartão e quer começar a usar. Nesse caso, eu tenho dois modelos de machine learning por trás, né, que fazem o NLU, que significa Natural Language Understanding, né, o entendimento de linguagem natural, onde um modelo eu tento entender, classificar qual que é a intenção desse cliente. Nesse caso, é a intenção de desbloqueio, mesmo que ele não falou a palavra desbloqueio, a ideia é que o modelo aqui, com uma assertividade alta, né, 96%, consiga identificar que o meu cliente ele quer falar sobre desbloqueio, e extraiu algumas entidades. No caso, o cliente ele quer falar de cartão e quer falar sobre o cartão de crédito adicional, porque apesar de ele não ter falado, o cartão do filho normalmente é o cartão adicional aqui. Então, com isso, com essas informações, eu passo ele para uma outra rede neural, que NN é Neural Network, né, a contração aqui. Então, uma rede neural recorrente, que vai, por meio de todas essas informações que o modelo de texto extraiu, com mais integração com os nossos sistemas, né, com APIs dos nossos sistemas, eu vou entender que esse cliente tem um cartão de crédito bloqueado, né, porque nesse caso o cliente só falou cartão, não falou se era crédito, se era débito, e eu vou encontrar qual é a melhor ação para esse cliente, que nesse caso é desbloquear o cartão 234. Então eu confirmo com o cliente, e aí ele dando um ok, eu já faço esse desbloqueio de forma automática, 100% digital, e aí o cliente ele consegue fazer esse autoatendimento. E uma outra coisa super importante, que é um diferencial aqui do Itaú, desde o começo, e aí reforçando mais uma vez essa visão cliente, é que desde do lançamento do assistente virtual Itaú, a gente sempre tem um atendimento chat com pessoas, tá? A gente tem uma operação de pessoas que, se o assistente não consegue resolver o problema, o cliente não precisa sair do canal, não precisa ligar, não precisa fazer nada disso. Ele só pega, clica, pede para falar com o atendente, ou mesmo o assistente virtual, ele reconhece que não está conseguindo ajudar o cliente, e a partir daquele momento, um atendente assume aquela conversa, tá? Na mesma janela, com a mesma experiência. Então, isso é bastante interessante. E por mais que
sempre nós somos pautados aqui na visão cliente. Para poder prover as melhores soluções, a gente tem um time aqui de especialistas, né, em IA, que sempre está olhando o que tem mais de novo no mundo de pesquisa, né? Então, aqui a gente tem uma linha do tempo de um dos cases, que é o que a gente chama de modelos de embedding de texto, que ajuda nesse reconhecimento de texto, né? Então, desde o 2013, que é o Word2Vec, até agora 2019, 2020, que é o BERT com as suas variações, que foi pelo Google, né? Foi proposta pelo Google, e agora acabou de sair na semana passada a versão 3 aqui, o GPT-3 do OpenAI, que tem mais de 170 bilhões de parâmetros de dados. Então, a gente sempre está acompanhando o estado da arte de tecnologia, acompanhando as necessidades dos clientes e tentando fazer esse melhor matching aqui para criar soluções. E aí, aqui, bem perto de finalizar, pegando até o gancho aqui do exemplinho que o Vitor mostrou no começo, né, recomendação de investimento, né, se o cliente é investidor ou não, nós também desenvolvemos com Machine Learning um sistema para recomendar investimento. Então, a gente tem mais de 28 mil produtos, né, de ativos financeiros, que daria mais de 200 mil combinações possíveis de carteiras e mais de 10 mil cenários diferentes, dependendo do comportamento do mercado. Então, aqui o que a gente criou uma solução que testa mais de 2 bilhões de cenários diferentes para tentar otimizar da melhor maneira, fazer a melhor combinação para o cliente, dado o perfil dele e o momento de vida. E aí, no final, né, o algoritmo faz todas essas combinações, mas aqui, mais uma vez destacando, a gente sempre tem avaliação personalizada de um especialista em investimentos, né? Mais uma vez, o modelo não está aqui para substituir pessoas, mas está aqui para potencializar as nossas capacidades. Então, com isso, a gente consegue, em menos de 3 minutos, gerar uma recomendação de investimento, e que essas recomendações aqui trouxeram ganhos de 0,5 a 2,5 pontos percentuais a mais da rentabilidade do que os clientes já tinham com a gente. Então, trazendo mais resultados aqui para os nossos clientes. E aí, é importante ressaltar que tudo isso que a gente faz, uma outra regra aqui que nós temos dentro do Itaú é que tanto a ética quanto a segurança é inegociável. Então, se a gente quer colocar esses modelos, se a gente quer ser digital, a segurança sempre tem que estar nos apoiando. Na semana passada aí teve uma live super bacana aqui do time de segurança, explicando um pouquinho de como que a gente trabalha. Então, para a gente aqui é segurança, garantir a segurança dos nossos clientes, né? Porque a gente está, de certa maneira, tendo a confiança de vocês tanto nos seus investimentos, em tudo que vocês precisam na questão financeira. Então, aqui a segurança ela é super importante. Então, algumas frases de efeito para finalizar. Se o machine learning é o motor do foguete, né, de um foguete, os dados são o combustível. Modelos simples, né, ou modelos às vezes mais simples ou mais antigos, por exemplo, alguns modelos, por exemplo, de classificação SVM, que foi proposto na década de 80, o KNN, funcionam muito bem para muitos casos, principalmente se eu tenho mais dados e dados bastante acurados, do que modelos super complexos com poucos dados. Lançar é fácil, operar é difícil. Então, fazer aqui um modelinho é fácil, mas colocar em produção e manter isso no ar, garantir qualidade, é a parte mais difícil. Aqui algumas referências de um pouco de algumas questões técnicas e também teóricas do que eu passei aqui. Depois vocês fiquem à vontade para perguntar ou para pesquisar. Eu queria também aqui passar para vocês, fortalecer, a gente tem alguns meetups aqui, principalmente organizado pelo time lá da diretoria executiva de dados, aqui puxado pelo Vitor, né, que esteve aqui conosco no começo da apresentação. Então, por favor, acessem lá o nosso meetup para estar por dentro dos próximos, e a gente entra um pouco mais em detalhe dos modelos, entra mais um pouco no técnico. Então, quem tiver interesse, fiquem à vontade. E aqui tem os nossos QR Codes. Por favor, a gente quer saber muito a opinião de vocês. Feedbacks sempre são super bem-vindos. Isso também aí. tem as nossas vagas. Tati, fique à vontade. Arrasou na divulgação, Vinícius.
Então é isso mesmo, pessoal. O QR Code aqui de pesquisa, a gente quer saber o que vocês estão achando das nossas lives, quais os assuntos que vocês querem que a gente compartilhe aqui com vocês. A avaliação é bem importante para nós. E aqui eu vi várias pessoas comentando que querem trabalhar aqui com a gente. A boa notícia é que nós temos vagas, tá? Então, esse QR Code vai direcionar vocês aí para o nosso site de carreira, e nós temos diversas vagas abertas aí para trabalhar na área de tecnologia, tá? É uma ótima oportunidade. A gente recebeu várias perguntas aqui, continuem mandando, tá, pessoal? As perguntas que a gente não conseguir responder aqui ao vivo para vocês, a gente vai responder através dos comentários aqui, essa live vai ficar salva, então a gente volta aqui e responde para vocês, tá bom? O Vitor vai voltar aqui. Opa. Show! Então, pessoal, vamos lá. A gente recebeu algumas perguntas, a princípio não tem nenhuma direcionada especificamente para nenhum de vocês, tá? Mas vocês fiquem à vontade para ver quem que quer responder essa pergunta, se vocês querem se complementar, beleza? A primeira pergunta, a gente vai fazer da Grace da Costa, tá? O Itaú dá oportunidade para quem está começando na carreira de ciência de dados? Estou estudando bastante, mas quais são as tecnologias e linguagens mais usuais no Itaú? Vitor, quer responder ou posso responder? Bom, acho que eu... Sim, vou responder então. Vamos lá, eu acho que, assim, primeiro de tudo, não precisa focar em tecnologia, mas foca no conhecimento, né? Acho que Machine Learning precisa muito de uma base de estatística e computação forte, então eu recomendo para vocês estudar as coisas básicas de Machine Learning, né? Agrupamento, classificação e regressão, e entrar um pouco na técnica, na base por baixo. O Itaú dá sim oportunidade de pessoas entrando na carreira, né? Tanto pessoas mudando de carreira para ciência de dados, quanto alguém saindo da faculdade. A gente tem o nosso processo seletivo, ele não olha para o que você é formado, mas eles olham só que tipo de conhecimento você tem. Então, é uma coisa que você pode, por exemplo, estudar sozinho e passar na nossa prova, passar no nosso processo, é perfeitamente possível. E, além disso, todo ano a gente tem um programa de formação de cientistas de dados que a gente faz com o ITA. Não temos data ainda para esse ano, mas a gente já fez algumas turmas assim, de treinar pessoas, aí a galera entra e fica uns meses estudando, com professores e com a gente aqui dentro do banco, e depois é formado como cientista de dados para trabalhar aqui dentro. Perfeito. E aí, só complementando, acho que o Vitor aportou os principais pontos, mas eu acho que vale a pena também dizer que a gente tem a carreira do cientista de dados aqui, né, e o Vitor comentou que a gente tem uma prova técnica, né, a gente tem um crivo técnico, mas a gente tem outras carreiras que acabam trabalhando com dados, né. Então, por exemplo, um analista de dados, até o analista de BI. Então, às vezes, para quem já tem alguma bagagem e quer já ingressar, nós temos bastante vagas nessas linhas, e depois pode migrar para a carreira, conforme vai se especializando melhor, pode migrar para a carreira também de ciência de dados. Não necessariamente você já precisa entrar como cientista. Tá? Uhum. Então, a depender um pouco do seu perfil, vocês podem direcionar um pouco melhor isso também. Legal. E algumas pessoas estão perguntando aqui como que fica sabendo do programa, né, desse programa de formação que a gente faz. Aí a nossa divulgação a gente faz através dos nossos mailings ou através aqui da nossa página oficial do Itaú no LinkedIn, tá? Então é só vocês ficarem acompanhando, assim que a gente tiver novidades, a gente volta aqui para compartilhar com vocês, tá? Vamos para a próxima pergunta, tá? É do Felipe Oliveira. Qual grau de conhecimento em mercado financeiro um profissional de ciência de dados no Itaú necessita ter? Posso responder essa? Essa é boa para mim, porque assim, isso vai depender muito da área que você quer atuar, tá? Então, por exemplo, na área que eu atuo hoje, o meu time todo ele é focado em atendimento do cliente, né? Atendimento e satisfação do cliente. Então, não necessariamente precisa ser um especialista ou precisa conhecer muito pouco do produto financeiro em si, né? De investimento, etc.
Obviamente, depois que você estiver aqui dentro do nosso time, a gente tem que conhecer um pouco dos produtos do banco para endereçar melhor a forma de atender e buscar a satisfação do cliente, mas nesse caso é muito mais entender dos modelos, entender de pessoas, de clientes, do que sim do mercado financeiro. Tá? Então, acho que depende muito. Tem também o nosso time de segurança e de fraudes, que também fazem modelos de machine learning, tem cientistas de dados para fraude. Então, você também não precisa conhecer de investimentos para atuar no time de fraudes. Então, depende muito do time que você busca atuar. Uhum. É mais um diferencial esses conhecimentos, né? Acho que até o pessoal que faz machine learning para mercado de ações e produtos financeiros também não é um requisito muito necessário. Realmente a dificuldade de achar pessoas que sabem ciência de dados é muito maior do que achar alguém que sabe coisas de banco, né? Se você souber, é bom, mas não é uma coisa necessária. E por isso também, principalmente aqui no Itaú, né, que a gente trabalha no modelo ágil, no modelo de squad, porque aí squad é um time multidisciplinar, então tem um cientista, tem um especialista do negócio, tem uma pessoa de UX, então você não vai ser o super-herói que vai saber tudo, você vai ter um time multidisciplinar trabalhando junto, em conjunto, cada um com a sua especialidade para entregar o melhor valor, tá? Então... Legal. Aí a pergunta do Flávio até conversa um pouco com isso, é do Flávio Lucas. Quais capacidades vocês buscam para contratar um cientista de dados, já que não temos uma graduação exata para essa área? E aí, só complementando, tem algumas pessoas perguntando aqui como que funciona o processo seletivo. Vocês comentaram de prova, então se vocês puderem falar um pouquinho mais, acho que fica mais interessante. Uhum. Bom, eu vou dar um panorama geral. Acho que capacidades, acho que é principalmente raciocínio lógico e paciência, gostar de estudar. Eu acho que é a principal, assim. Você tem que ter paciência para sentar e ler um livro, ler um artigo, gostar sempre de estar se informando. Acho que esse é o principal. E o segundo é trabalho em equipe, né? Acho que você não pode ser muito isolado, gostar de ficar muito isolado, porque é muito difícil resolver um problema sozinho, né? Então, você trabalha em equipe, empatia, colaboração, zero arrogância, é uma coisa que a gente gosta muito aqui no banco. O processo ele tem partes técnicas e partes mais comportamentais, né? Então, em geral, é uma provinha que você faz aí do conforto do celular sobre machine learning. A gente corrige ela e bate um papo com você sobre essa prova, para saber o que você respondeu, quais são as dificuldades, o que você tem de ponto forte e ponto fraco, e depois segue umas partes mais comportamentais, e isso depende muito da área que você vai cair, né? Às vezes tem umas variações de perfil com que o gestor prefere. Então, acho que isso tudo começa por aquele site que o pessoal compartilhou aqui, que estava no QR Code lá do Itaú Carreiras. Geralmente você se inscreve por lá, e a partir daí a gente vai orientando os próximos passos. Legal. A pergunta agora é do Luiz Gustavo, tá? Durante a pandemia, houve alguma mudança nas regras de machine learning, pois os comportamentos de consumo pois o comportamento de consumo nos 2 últimos meses mudou? Vai lá, Vini, essa você sabe. Uma boa pergunta, né? Na verdade, o modelo de machine learning, no geral, diferente de uma aplicação de software mais padrão, ele não é estático. Você não pega e coloca ele para rodar e ele fica rodando para sempre, né? Ele não é estático. Por isso que quando a gente fala de treino do modelo, né? O retreino é uma das capacidades super importantes. Eu poder retreinar o meu modelo constante com novos dados para entender novos comportamentos, para novos produtos, novas formas de fala e assim por diante. Então, sim, os modelos são constantemente retreinados para sempre tentar dar o melhor resultado. Legal. O Vinícius fez uma pergunta da apresentação aqui. Eu acho que pelo horário, talvez é da apresentação do Vitor. Ele colocou aqui, com a sua explicação, fiquei com uma dúvida. Machine Learning não está diretamente ligado à inteligência artificial? Seu exemplo me remete a um robô. Uhum. É uma
dúvida constante, assim. Inteligência artificial é um termo muito complicado de trabalhar. Você vê que a gente usa bem pouco, né, nas nossas apresentações, porque ele, na academia, ele é muito relacionado a você imitar inteligência, você reproduzir inteligência numa máquina, e aí vem a definição de inteligência, e aí vem o que é a inteligência de uma pessoa, será que o animal tem inteligência? Nossa, é uma discussão gigantesca para você falar que algo tem uma inteligência artificial. Então a gente tenta fugir um pouquinho disso, né? O machine learning é um subconjunto da inteligência artificial, onde você cria regras a partir de dados. E aí, sim, parece que é uma coisa meio robô, que seria que você imagina que um robô vai executar, ele vai fazer aquilo. É verdade. A dificuldade é você montar esse conjunto de regras a partir dos dados que existem, né? Então é como se a máquina estivesse aprendendo algo. Porque a gente acha que as pessoas aprendem assim, né? Elas veem os dados, ela vê o que aconteceu e ela vai lá e generaliza numa regra, né? A gente imagina que é assim que o cérebro humano funciona, então a gente criou a universidade inventou esse troço chamado machine learning, que é tentando replicar, mas não sei se ficou claro a explicação, mas realmente você fez uma excelente pergunta, muito difícil de responder. Legal. Então, vamos agora para a pergunta do Ricardo Monteiro. O Itaú faz uso de alguma nuvem? Aquele citou exemplo... Acho que eu vou... Certo. Pode ir? Desculpa, te interromper. Não, pode ir. Vou responder essa também, Vini, por causa da tecnologia. Sim, a gente usa várias, né? A gente é multi-cloud, né? A gente não tem nenhum contrato específico com nenhuma delas. A gente é muito focado em on-premise também, né? Tipo, usar os nossos próprios servidores, nossas próprias coisas, porque é uma informação muito sensível e muito crítica para o sistema financeiro, né? Nosso data center é super estável e robusto e importante para o bom funcionamento do país, né? Então a gente tem uma mistura de on-premise com cloud pública. Nosso foco maior realmente é a AWS agora, mas não temos uma estratégia assim de algo específico. Perfeito. Eu acho que vale citar, nem sei se todo mundo conhece, né, que está nos ouvindo, mas o data center que o Itaú tem em Mojimirim, se não é o maior, se perdeu essa posição, está entre os maiores da América Latina, né? Então ele é pau a pau com os grandes data centers de grandes cloud providers. A gente tem essa preferência. Vocês fizeram um projeto em GCP também, né? Isso, principalmente pela criticidade dos dados. Mas o Itaú, ele sempre busca as melhores soluções, ele é parceiro das empresas, sempre visando trazer o que é de melhor para os nossos clientes. Então, a gente tem multi-cloud, a gente trabalha com multi-cloud. Então, desde a AWS, Google Cloud, Azure. Então, a gente não tem uma específica. A gente é sempre multi-cloud, sempre olhando o que é mais viável e melhor para aquele produto ou para aquele serviço que a gente está tentando prover para o cliente. Legal. Pessoal, a gente vai para a última pergunta, porque deu o nosso tempo aqui. As perguntas, então, que a gente não conseguiu responder aqui ao vivo, a gente retorna para vocês com a resposta através dos comentários aqui na live, que vai ficar salva, tá? Então, vocês podem voltar ali e acessar as dicas que os meninos deixaram de compartilhamento de conteúdo, também fazer a nossa avaliação, QR Code que direciona para o nosso site de carreira. Combinado? Aqui a pergunta é da Kelly Santos, e eu tenho certeza que vocês já receberam essa pergunta várias vezes, tá? A Kelly falou assim: teremos que nos reinventar, pois com tanta tecnologia da informação, muitos empregos irão acabar. Qual será o caminho de aprendizagem para se manter no mercado de trabalho? Bom, todo mundo quer responder essa, né, Vini? Super fácil. Essa é bem fácil, né? O que eu, assim, é uma pergunta bastante difícil de responder, assim, se eu soubesse essa pergunta, é a pergunta de R$1 milhão, mas a minha opinião, né, nesse caso, é que da mesma maneira que algumas profissões, elas vão diminuindo, né, vão tendo menor oferta,
estão surgindo novas, e não só de machine learning, tá? Machine learning, data science é uma delas, mas segurança da informação, uma vez que a gente está cada vez mais digital, a parte de experiência, então, pessoal de UX, né, de user experience, experiência do usuário, de desenvolvimento de software no geral, back-end, front-end, banco de dados, então tecnologia no geral está crescendo bastante, mas essa parte também, quando a gente fala muito do assistente virtual, de prover essas soluções automáticas, sempre tem pessoas por trás. Então, pensando em como desenhar a melhor experiência para o cliente, escrevendo a melhor resposta para o cliente. Então, hoje tem muito UX, writer, pessoa de conteúdo, tem várias profissões novas, eu nem sei todos os nomes possíveis aqui, mas então essa área, tanto de experiência no geral, quanto de tecnologia e automações, está crescendo muito, né? Então, desde a infraestrutura, eu acredito que trabalhos mais repetitivos, eles tendem a diminuir um pouco a oferta, e trabalhos onde a gente trabalha um pouco mais a questão de entender e propor ideias mais criativos vão ter cada vez mais oportunidades. Acho que só complementando com o meu olhar de RH aqui, né? Eu tenho uma superintendente que ela sempre fala, a habilidade agora de tecnologia, né? Conhecer sobre tecnologia, ela vai estar em todas as áreas, né? Então, até nós aqui do RH, por exemplo, né? A gente vai precisar se desenvolver nisso, né? Então, é muito importante essa atualização e essa busca por conhecimento. É uma transformação que ela não é rápida, né? Mas a gente sabe que ela vai acontecer. Então, é importante a gente se preparar. Vitor, você quer comentar alguma coisa? Você tá... Eu digo que essa que... Acho que vai ter muita coisa ainda das máquinas ajudando as pessoas a tomarem decisões e não substituindo. Vai passar muito tempo ainda trabalhando em conjunto, porque tem muita coisa para fazer, tem muita decisão ainda a ser tomada, a gente está arranhando ainda o começo ainda do que fazer, né? Não vejo movimentos aqui, nem aqui no Brasil, nem em outros lugares, que você está substituindo larga escala de muita gente por máquinas, porque, primeiro, as máquinas não são tão boas assim, e segundo, que as pessoas ainda têm uma contribuição muito importante, né? Então, acho que é uma coisa mais lenta, às vezes, do que a mídia coloca, em geral. Legal. Pessoal, então a gente vai encerrar nossa live por aqui. Obrigada pela participação de todos vocês. Para quem estava perguntando aqui nos comentários como que faz para mandar o currículo, para se inscrever nas nossas vagas, é só você entrar no site do Itaú, então itaú.com.br/carreira, ou mesmo /trabalhe conosco, você vai ser direcionado para o site de carreira. Lá estão todas as oportunidades que nós temos em aberto. Se não encontrar nenhuma oportunidade ali aberta que você tem perfil, deixe o seu currículo lá com a gente, porque quando tiver, a gente vai também chegar até você, tá bom? Meninos, queria agradecer a participação de vocês aqui. Se vocês quiserem divulgar e aproveitar as redes sociais, lá o grupo que vocês têm no Meetup, então fiquem à vontade. Perfeito. Bom, eu que agradeço pelo convite. Obrigado mesmo, Tati, Lousada. Obrigado mais uma vez pela parceria aí, sempre do nosso dia a dia. Nas redes sociais, para quem quiser me seguir, é sempre Vinícius Caridá, só procurar, ou VF Caridá. E o e-mail do banco, se alguém tiver também alguma dúvida, quiser entrar em contato, é vinicius.caridá@itaú-unibanco.com.br. Valeu, gente. Obrigado, Vini e Tati. Muito legal aqui estar com vocês. Acho que vocês me acham com o Vitor Lousada no LinkedIn, mas pode mandar um e-mail também, vitor.patricia@itaú. E, por favor, estamos aí para qualquer dúvida e qualquer conversa para o futuro. Então, beleza. Pessoal, muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Até a semana que vem com mais uma live. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.